Alô Brasil, que prazer estar com você que se liga nos canais de Esporte Interativo. Tá começando o Noite dos Craques. Você já viu quem é que vai estar hoje aqui no nosso programa, convidado muito especial, o craque Neto está com a gente. Neto, bem-vindo, que prazer estar recebendo você aqui nos canais de Esporte Interativo. Obrigado. Aliás, você começou como comentarista no Esporte Interativo, hein, Neto? Que as merdas que os caras já começaram a fazer, né? Esporte Interativo já começou a deixar, vai lá, vai fazer campeonato inglês. Era campeonato inglês, né? Eu e Éder Luiz, primeiro prazer estar aqui. A verdade... se eu pudesse, estava vindo no avião agora, né? E estava tentando pensar o que eu ia falar, ficar do lado do Rivelino, né? Que para mim foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E ficar do lado do Zico, acho que Deus reservou algumas coisas para mim na minha vida que eu não sei se eu mereço tudo isso. E também tá emocionado, hein? Tá emocionado. E colocar dois craques, eu acho que é muito pouco, Noite dos Craques. Eu acho que devia ser chamar Noite dos Gênios. Ah, boa! Porque eles não foram craques, me desculpa. Eles foram gênios da bola. Mas é óbvio que você colocar craques, né, no significado da palavra, é legal, assim, mas eu acho que os dois, acho que a referência do Zico é Flamengo, do Riva, não só o tricolor do Fluminense, mas como o maior jogador da história do Corinthians e um dos maiores jogadores do mundo, né? Os dois são gênios. Um é Albert Einstein e outro é Picasso. Que moral, hein? Obrigado, querido. Que moral. Riva, estamos recebendo essa fera aí, que bacana a gente poder estar recebendo. É muito bacana Neto hoje, porque realmente ele tem um carinho pela minha pessoa. Porque quando eu saí do Corinthians, quando eu fui... sair do Corinthians, vou mandar ele embora. O roupeiro, que era o seu Paulo, gente muito fina, ele fechou 50 anos de Corinthians. Ele fechou o meu armário. Número 4. E disse que ninguém ia usar mais. Eu não sabia disso, dessa história. Aí o Neto foi pro Corinthians. Foi legal pra Gazeta, teve um carinho. Aí ele falou pro seu Paulo, o armário do Rivelino eu quero. Ele falou, não, isso aí não... Não abre pra ninguém. Não abre pra ninguém, porque ele queria deixar o meu armário lá. Esse aí fez toda a camisa, mas eu vou revelar isso. Ele pegou as minhas coisas todas. Então, esse aí, o Neto realmente, lá de trás, ele começou a usar até meu armário, que é um motivo de satisfação, né? Porque eu orgulho dessa pessoa. Para vocês terem ideia, assim, do Rivelino, para quem não sabe, e do Zico também, né? Que daqui a pouco eu vou falar, porque eu falo demais, né? Do Rivelino, como o Corinthians era muito desorganizado, antigamente se fazia as coisas tudo de fichas, né? E teve um dia que eu sempre fiquei lá embaixo, lá onde, no Parque São Jorge, onde você estava lá, e aí as fichas ficavam tipo de um prontuário, né? E aí um dia eu fui lá, porque infelizmente eu fumava na época, hoje eu não fumo mais, eu ia fumar meu cigarro lá embaixo, antes do treino, para o pulmão já ficar bem legal, né? E aí eu tô olhando lá, não sei o que, falei, caramba, Roberto Rivelino, aí eu vi todas as fichas dele, quando ele ficou... Então eu peguei tudo que é do Rivelino, pessoal do Corinthians está na minha casa guardado. Tanto é que eu emprestei para o Pascoal, para que o Pascoal, que escreveu o livro do Riva, eu tenho algumas coisas que eu deixei o Pascoal olhar. E tá tudo na minha casa guardado, as 7 chaves, velho. Que legal. Zico, muito bom receber o Neto hoje, né? Muito bom. Vocês jogaram muito um contra o outro ou não? Jogamos junto. Quem ganhou mais, hein, Zico? Zico. O time do Flamengo naquela época era forte. Era difícil de bater, né? Era difícil de bater, né? Mas a gente tem uma ligação muito forte com ele, né? Ainda às vezes, vendo o programa dele, eu falo, tu para de me elogiar, que eu vou ficar metido, vou ficar mascarado, hein? Não, por exemplo, o único contra que eu fiz na vida foi dele. Eu que bateu a falta, eu tava na barreira, o cara me mirou, rapaz, não vou acertar aquele 10 ali. Não. Aí eu coloquei, bateu no ombro, foi lá no outro canto. Foi meio estreia no Palmeiras. Flamengo e Guarani, o cara vai, meus 2 filhos entram com ele, em vez de entrar comigo. Em vez de entrar com isso também, do Guarani. Mas que trairagem. E a verdade é assim, e eu quando menino lá em Santo Antônio de Posse, que é a minha cidade natal, né, e aí eu ia no cinema, não tinha grana para ir no cinema, né? Aí o Cachelinho, que era o cara que, tipo do gerente do cinema, eu ia só para assistir o Canal 100.
né? Para ver o Rivelino, para ver o Zico, para ver o Adílio, para ver o Lico, né? Para ver o Uri Geller, que para mim foi um dos maiores pontos esquerda que eu vi jogar na minha vida, que as pessoas nem sabem quem foi o Uri Geller, né? Que é o Júlio César, né? Teve com a gente aqui já no Noite dos Craques. Leandro, né? Que tem pousada lá em Cabo Frio, que eu sei a história toda do Leandro. Né? Eu já fui para ver Marco Antônio, lateral esquerdo, que as pessoas nem sabem quem foi Marco Antônio, lateral esquerdo do Vasco, foi um monstro jogando bola. Foi o Renato Gaúcho que começou a jogar com a meia arriada, não. Foi Marco Antônio, que Marco jogava... Antônio jogou no Fluminense comigo? Pelo amor de Deus, que esse jogar cara demais, jogou né? foi demais. O que Edivaldo jogou lateral direito do Fluminense. Né? Aí depois vinha a Vica, do Willis, esses caras que só chegavam a cacete, pô. Bom, vamos falar aqui, ó, já a gente vai falar de São Paulo, né, desse momento que o São Paulo está vivendo. E eu vou querer a opinião de vocês aqui. O São Paulo ontem ganhou do Avaí. Quero saber se a vitória de ontem já espanta a tal da crise aí no time do São Paulo. Porque a impressão que eu tenho é que crise é uma palavra que o pessoal da imprensa plantou no São Paulo, que lá não tem crise. Que ganhando ou perdendo, o Rogério Ceni está tranquilo na função de técnico. Já eu quero ouvir a opinião de vocês. Antes, aproveitando esse clima aqui, eu quero mostrar um trechinho da entrevista do Serginho, um dos maiores jogadores da história do vôlei brasileiro, que foi apresentado no Corinthians, é verdade. e que soltou aí a seguinte frase. Vamos acompanhar. E eu fico me perguntando se eu realmente sou merecedor dessa história toda. De poder estar no clube que eu amo, vestir a camisa 10, no qual passou grandes ídolos. Quem sou eu para usar a 10 do Corinthians? Diante do Neto, Rivelino. Ele muito emocionado. Bonzinho, né? E falando de vocês. Mas esse aí essa 10, ela tem um peso. Esse como livro é gênio, que nem o Neto falou. Gênio. Esse é gênio. Esse jogou demais, jogou Esse muito. fantástico. Ganhou tudo que podia, né? Baita. Com seleção brasileira, pelos clubes em que passou, e agora tá lá. Na verdade, para vestir a 10 do Corinthians. Pra quem não sabe, o Serginho é de Pirituba, ali na Anguera, Sim, que a sim. gente passa muitas vezes, você brigando com todo mundo. Nunca vi um cara pra brigar no trânsito igual o Rivelino. Ele briga com todo mundo. O caminhão tá lá 200 metros, ele já brigou com o cara. Agora onde o cara tá? Falei, calma, Riva, pelo amor de Deus, o psicopata sou eu, não é você. Não, o caminhão já tava lá. Falei, calma, você não passou ele ainda. Calma, Riva. Aí, pô, o Serginho é de Pirituba, o cara tem 4 medalhas olímpicas. 2 de prata e 2 de ouro. Né? Demoraram 40 anos para asfaltarem a casa da mãe dele. Mas eu cheguei a bota na Bandeirantes, por sinal agradecer a Bandeirantes, né, poder deixar de eu vir para cá, né, no esporte interativo. Depois de 40 anos, os caras conseguiram asfaltar a casa da mãe dele, porque ele brigou esse tempo todo. E o Serginho, para quem não sabe, ele foi vice-campeão da Copa Kaiser, jogando como meia esquerda. Ele é muito bom de bola. E ele perdeu para o Botafogo de Guaianazes. Nós, no lado de São Paulo, sabe que a várzea em São Paulo é difícil. E ele é um baita de um craque, ele é. Só que aí ele se tornou líbero. De vez em quando tá ruim, ele vai lá. Ele joga muito, Zico. E ele tem 4. Em qualquer outro lugar do mundo, esse cara seria reverenciado de maneira assim exorbitante. E hoje ele precisa arranjar patrocinadores junto com o Corinthians para montar um time de vôlei que é de Guarulhos e o Corinthians está junto com ele, que é legal. Parabéns por essa iniciativa. Tomara que dê muito certo. A gente torce para isso. Esse cara é 10. Esse cara é um dos grandes gênios do vôlei brasileiro. Senhora, pelo amor de Deus. Geração o vôlei nosso é fantástico. Esse, para mim, essa equipe, eu tenho um carinho, um baita do jogador. Espetacular, né? Vamos falar um pouco então de São Paulo. Pra gente... Tá frio no Rio, Neto? Não, eu tô de sacanagem com a blusa. Já cornetado na chegada. Não aqui, é, né? por causa do ar-condicionado, Oreildo. Vamos falar um pouco então de São Paulo, então, dessa vitória do São Paulo ontem, a primeira do São Paulo no Campeonato Brasileiro, 2-0 para cima do Avaí. Essa vitória afasta a crise aí no São Paulo ou não tem crise no São Paulo, hein? Neto, vou começar por você. A verdade, a crise do São Paulo é uma crise de identidade, né? Eu não enxergo crise assim em determinados clubes de futebol. Eu acho que o ambiente do São Paulo é um ambiente ruim. Por quê? Porque você tem no seu treinador a maior estrela. E ele não é treinador. Ele está como treinador.
Então, eu joguei bola, não joguei igual o Rivelino, sou chulé e Zé perto dos dois. Mas só que tem uma coisa, para você ser treinador, o jogador tem que acreditar. E se você, num ano, você sai do Campeonato Paulista, sai da Sul-Americana, sai da Copa do Brasil e a torcida toda hora aplaude ele, o treinador, chega no vestiário, meu irmão, e a gente sabe que jogador não é fácil. Se o Rogério Ceni não se atentar em relação ao que ele fala, por exemplo, ele foi extremamente mal educado com a Lara na entrevista, colocando ela numa situação difícil, né? Não precisa fazer isso. E ganhar do Avaí não é mais que obrigação da equipe do São Paulo no Morumbi. O que não pode, né, é o São Paulo, porque ganhou do Avaí 2-0, achar que a crise não está instalada. Até porque a crise já vem política e financeira há muito tempo no São Paulo. O São Paulo sempre foi um clube como o Flamengo, como outros clubes de excelência em termos políticos. Mas aí o São Paulo acha que o Rogério Ceni vai se tornar a coisa mais importante. E não vai. Tanto é que o Rogério Ceni acha que vai ser o Tele Santana. Ele não vai ser. Ele não vai. E o time do São Paulo, do meio-campo para trás, é horrível. Horrível. E se você não tiver uma defesa boa no futebol hoje, se você não tem um time que corra os 90 minutos, não é essa vitória contra o Avaí que vai tirar o São Paulo da péssima situação. Porque crise, falar a verdade, quem está em crise é o Aécio Neves, né? Ô, Gui, você concorda com o Neto? Eu concordo com o Neto, porque tem que separar. Esse negócio que eu já falei, o mito, o jogador já acabou. Hoje ele é treinador. E se você analisar o trabalho dele, que o trabalho é péssimo. Qualquer um já tinha caído, né? É verdade, mas acontece, já começa a questionar, porque ele também se pensa. Agora, concordo que ganhar do Avaí não muda nada, porque jogou, eu assisti certos lances. Segundo tempo, jogou quase igual o Avaí ainda. Ainda jogou quase igual, então não mostrou nada. E agora é o seguinte, agora é sequência. Agora, claro que uma vitória, que nem o Galo falou, vitória sempre é uma vitória. É importante a vitória. Sabe a sequência de São Paulo? Palmeiras, Fluminense. Ponte Preta e Campinas, se eu não estiver errado. E Fluminense, parece. Fluminense. Não, mas todo jogo... Se eu não estiver errado, acho que Corinthians. Neto, todo jogo é... Do campeonato, você sabe, todo jogo é complicado. Ainda mais não vendo bem, tem um problema em termos defensivos, realmente, que sempre está com esse problema. Agora, tomara que ele tenha uma sequência. Agora, tem que ganhar do Palmeiras. E não ganha título. Ganhar do Palmeiras, eu acho que aí sim é importante, se ter uma vitória com o Palmeiras, tomara que ele consiga fazer um bom trabalho. Que eu acho difícil, porque o material humano é pouco. O Palmeiras vem de uma derrota também, né? Tem isso também. Isso jogou aí, com o time contra a Chapecoense foi 1-0 contra o Chapecoense, o gol do Luiz Antônio, se não tiver a jogada do Rossi, defesa incrível do Fernando Praz. Mas só que o grande problema aí tem que ver se depois, na quarta-feira, que joga agora contra o Atlético Tucumã, o Palmeiras, se o Cuca vai jogar com o time titular em relação ao São Paulo, né? E aí é um problema que acontece muito. muito. São Paulo, você acha que não vai então, jogar? eu não sei se o... deve jogar. Palmeiras joga joga quarta, Libertadores amanhã, né? Joga amanhã. Pode empatar e perder de 1-0, porque o Atlético Tucumã venceu e tem ainda condição de classificação, mas o São Paulo... Mas o Palmeiras não está classificado Não, matematicamente não. Ainda não. Então também, né? Não, joga assim, já vendeu os 40 mil ingressos, 0-0 da Palmeiras contra o Atlético Tucumã. Se jogar eu, você e o Riva, é 8-1. Contra o Atlético Tucumã. Para perder para o Atlético Tucumã, os caras têm que jegue embora. Ô, Zico, você acha que o Rogério deve estar arrependido de ter assumido São Paulo ou você acha que não? Não acredito que não. Você tem... você é tão ídolo no clube que você defendeu, o Flamengo, como o Rogério é no São Paulo. Mas você tomou uma decisão de não ser técnico do Flamengo. E ela está de pé ainda, não está? Está de pé, né? Tá, claro. Isso é qualquer cargo no Flamengo. Qualquer cargo no Flamengo, muito bem. Você acha que ele pode estar arrependido de ter assumido essa função ou não? Não sei. Eu acho que ele veio dando a impressão de estar muito motivado, muito empolgado. Né? O primeiro período dele lá, a gente via pelas imagens e tal, uma empolgação tremenda. Então, vai ver que... Estava em lua de mel, cara. Não sei se tem algum arrependimento. Acho que é muito cedo para se ter algum arrependimento, né? Porque eu acho que qualquer tipo de atitude agora seria tido como um grande fracasso, né? Então, eu acho que ele tem que botar as caras. Eu acho que ele
aquela coisa, aquela pressão de técnico, as entrevistas que ele dá, eu acho que, né, tá um Rogério diferente da época que jogava, entendeu? Um pouco mais amargo, né? É porque as perguntas são outras também, né? As perguntas são outras. Ele é comandante, então você tem que ter um sangue frio nessa hora para poder analisar com calma, né? Dar aquela respirada na hora de qualquer pergunta que não te agrade, para tu dar uma respirada para poder, sabe, não faltar primeiro com a educação, que foi sempre uma marca dele pelo menos nas entrevistas que a gente sempre viu como jogador, né? O Neto, São Paulo chegou a te enganar no começo da temporada, porque ele dava a impressão de que, jogando vertical, que esse time evoluiria e chegaria, quem sabe, na metade do ano num outro patamar, né? Então, mas só que para você começar realmente... Ele deu essa impressão, não deu? Não deu, né? Deu por causa dos gols, por causa da Florida Cup, onde o São Paulo conseguiu o título. E o Rogério Ceni, ele já terminou a carreira dele já sabendo que era treinador do São Paulo. Tanto é que, se as pessoas não se recordarem, o próprio Ricardo Gomes, quando foi contratado pelo Marco Aurélio Cunha, que era diretor, foi mandado embora 3 rodadas antes de terminar o campeonato. Porque o Rogério Ceni já tinha ido, já estava como treinador de São Paulo. Ele foi para Londres para ficar lá, tanto é que ele trouxe um auxiliar francês e um inglês, eu não sei o porquê. Porque se fosse eu pegaria o Oscar, Dário Pereira, o Pita, né? Você tem o Pintado lá. Ele escolheu um francês e um inglês, porque ele acha que futebol inglês é a metodologia que ele quer implantar. E ele não vai conseguir. Com o Maicon, que é lento, com o Rodrigo Caio, que acha que é Roberto Dias, que não é. Você não tem lateral direito. O último foi o Jean, que nem lateral direito é, que veio para o Fluminense e foi campeão. Aí hoje ele é um baita jogador no Palmeiras. O lateral esquerdo é muito bom, que é o Júnior Tavares, que é o menino. Só que o São Paulo não tem consistência tática. O São Paulo é um time que agrediu, conseguiu fazer os gols, só que aí, quando o Rogério Ceni precisou, taticamente, fazer o que o Carille faz, que o Zé Ricardo faz em determinados momentos, o que já fez, o que o Renato Gaúcho faz no Grêmio, fechar, ele não soube fazer, porque ele não é treinador ainda. E ele acha que ele é muito treinador. Só que ele precisa dar um passinho, pensar no seu N. Andrade, pensar no Zagallo, pensar como, sabe, o Tele Santana, como o Muricy, que foi o único treinador do futebol brasileiro que conseguiu ser tricampeão brasileiro com 3 zagueiros. Porque quando o Lazzaroni quis fazer esse 90, a gente nunca esteve preparado para jogar com 3 zagueiros. Porque a gente não sabe jogar com 3 zagueiros, a gente sabe jogar com 2 zagueiros, né? Então, o Rogério Ceni, ele precisa aprender a escutar. Porque me parece que ele ainda acha que ele está jogando. Ele não está mais jogando. O Zico não joga mais, eu não jogo mais, o Riva não joga mais. A gente pode falar de futebol, mas... Agora, para ser treinador, foi o que o Zico falou. Você tem que tomar atitudes que são diferentes, porque você tem que ser padrasto, pai, você tem que ser tio, você tem que ser psicólogo, você tem que ser tudo. Você nunca quis ser técnico, não? Não, pô. Vou ensinar esse cara burro jogando bola, pô. Você tá de sacanagem comigo, pô. Já tenho meus filhos pra caramba pra tratar, vou ficar ensinando o cara como é que ele passa a bola, como é que ele mete de 3 dedos, como é que ele bate o escanteio. Se o Campeonato Brasileiro do ano passado a gente teve 17 gols de falta só num campeonato só, o cara que mais gols fez foi o menino do Fluminense, que joga pra caramba, que é o canhoto, que nem especialista ele é, o Gustavo Scarpa. Ele fez 2 gols de falta. Você colocar o Zico e o Rivelino, que a gente já fez gol de falta numa temporada. Eu vou até aproveitar isso que você falou aqui, eu tenho uma pergunta aqui, ó. E agora? Alexandre Brunozzi tá mandando a pergunta através da hashtag Noite dos Craques 84. Imagina um meio-campo com esses 3 craques no auge: Neto, Rivelino e Zico. Quem bateria as faltas? Essa pergunta é boa, hein? Briga boa, né? De perto Alexandre Brunozzi, vamos lá. De perto eu, de longe deixa de qualquer lado. Na verdade, sim, eu acho que ele poderia... Deixa que briguem. Eu acho que de perto o Zico, até porque se vocês prestarem atenção no gol que o Zico fez contra o Santa Cruz, em cima do Birigui, ficaram 5 caras na barreira. Só que um ficou de frente pro Birigui. Não sei se vocês têm esse gol aí. Esse gol eu vejo sempre, esse gol aí. E aí um ficou de frente. Aí o Birigui falou assim... Nós vamos procurar esse gol aí. Vira!
olha pra bola. Ele falou, eu também quero ver o gol. Aí ele foi metendo o contrapé, foi lá do outro lado, gol de falta. E perto ele, o Riva de longe, e eu bati os escanteios. Mas Fazer gol olímpico aqui, fazer gol olímpico, exatamente. Hoje eu vi no final de semana que ele fez um gol bonito de falta, porque realmente é escasso os gols de falta, né? O cara do Curitiba lá, né? Não, quem fez um gol bonito contra a pé, cara, foi o Felipe Coutinho. Ah, tá, que ele meteu no canto do goleiro do livro. No canto do goleiro, mas não sei se chegou a ter a oportunidade de ver. Ele meteu no canto do goleiro. No canto do goleiro, mas matou o goleirão. Eu vi do cara do Curitiba. Do menino do Curitiba, de dois golaços de perna esquerda, Thiago Bastos. Fez 2 golaços aí de falta aí. O que é muito difícil. A verdade, a bola parada... Perdão, Tomás Bastos. Quantidade de falta que tem hoje no jogo é uma festa, né? Porque ali hoje... na entrada da área, todo jogo tem 3, 4, pô. Mas o legal hoje é dar carrinho e bater pau. Vamos lá, que dá! E por que a gente não tem? Falta talento, falta preparação dos jogadores. Por que a gente não tem um bom cobrador de faltas, um cara decisivo, como vocês eram na época de vocês? Falta talento, falta preparação, falta treino? Para mim, eu tenho um conceito. É nato. Você nasce. Acho. Tudo bem, você pode até pegar nasce e aprimora, qualidade. Né? Aí você aprimora, claro. Mas tem que nascer com isso. Mas eu acho que tem que ter uma coisa nata, uma coisa natural. Tem que gostar. E o que eu acho uma coisa importante, se você não tem um batedor de falta, mas você tem sempre um cara que bate muito bem na bola no teu time. É você ter Você pode usar ele de outras formas. Exatamente. Você tem que ter uma certa sensibilidade de chegar pro cara e convencer o cara, porra, tu bate bem na bola, tu bate onde quer. Pô, fica aqui mais um pouquinho. Fica aqui mais um pouquinho, vamos lá bater, vamos treinar e tal. Eu fiz isso com o japonês. Sinceramente, eu fiz isso com o japonês. Peguei ele, botei lá, você vai treinar comigo, ele se espantou. Falei, agora quando você volta pro seu clube, bate falta, pênalti, escanteio. Ele fez um gol em 2010 contra a Dinamarca, o Wendel, que virou capitão. Primeira coisa que ele falou foi isso. Eu peguei ele em 2004, na Copa das Confederações, a primeira convocação, levei e passou a bater falta comigo. E o cara batia na bola com poucos, cara. Com poucos, não errava um passe. Então, se você não tem, pega, olha. Tem gente que bate bem na bola. É uma opção, né? É uma opção. Agora tem uns, aquele que não treina, aí na hora tem uma falta que quer bater. Sai daí, meu irmão. Tu vem treinar comigo pra bater. Entendeu? Então, eu acho que hoje, o futebol... por tantas essas jogadas, né? Com tantas faltas que tem, escanteio, essas faltas laterais, você tem um cara que bate bem falta, é uma vantagem. Com certeza. É o cara que decide o jogo pra você, né? O Vasco quando com o Nenê lá batendo. Quantos gols era tudo do Nenê? De falta, de escanteio, tudo dele. Cara, é uma vantagem grande. Eu acho que tem 3 tipos de situações em relação à bola parada. Eu acho que existe o cobrador de faltas, o batedor de faltas e o especialista. Nós 3 fomos especialistas. Né? O Zico foi um dos melhores, o Rivelino um dos melhores, eu fui um dos melhores, Marcelinho, Nelinho, Éder, Ailton Lira, Dicá, Zenon, Roberto Dinamite. Isso sem, assim, pensando... Sem fazer muito esforço. Sem fazer muito esforço. Alex também. Alex, Juninho Pernambucano. Então, então esses são especialistas em bola parada. Tem os cobradores de falta. Jadson, né? Esse menino que fez 2 gols agora, o Gustavo Scarpa. Então, eles são cobradores de faltas. E acho que a falta, que é a bola parada, e que é uma coisa que eu aprendi com ele, com o Jorge Mendonça, com o Rivelino, né, com o Roberto Dinamite. Eu vi muito o Ailton Lira bater faltas, que era um cara assim excepcional, que vinha andando para bater, que diferente de mim, da gente, que a gente vai muito mais rápido para a bola. Eu gostava de 4 passos, acho que o Zico também gostava de 4 passos, ou no máximo 5, né, para dar um pequenininho ali na hora. Não era muito distância. Não era muito distância. É repetição. Então, o que eu fazia? Por vê-los como garoto, eu colocava, e as pessoas nem sabem disso, eu colocava a camisa na trave, colocava aqui, eu tinha que acertar lá. Repetitivamente, ia acertar. E aí a perna ficava inchada. Você chegava a cobrar quantas por treino? 70, assim? 80 por treino. 70, 80 por treino. Por treinos. Aí, uma coisa que eu fazia que hoje não precisa, porque essas bolas de hoje, você joga com uma bola hoje, no domingo você joga com outra bola.
E na chuva, no Guarani, o que eu fazia? O seu Carlos Alberto Silva fazia. Eu pegava a mangueira, pegava o balde, colocava a bola lá, para que ela viesse, né, bastante cheia, para eu pegar a pesada da bola para ver qual curva que eu tinha que fazer. Porque dependendo da batida minha e dele, diferentemente da do Zico, né, a gente tinha que fazer umas 2, 3 curvas. Dependendo da curva que ela passasse, ela ia em cima ou embaixo. Você tem que saber isso. E é na onde? É na batida. Pum, eu peguei mais no bico para baixo. Pera, tem que pegar um pouquinho mais em cima. E aí você vai. Pô, eu vi o Zico batendo faltas, fazendo gols, e falei, pô, como que ele vem na bola? Onde que ele enxerga? O que que ele tá vendo? E assim, hoje não. O cara, o que que ele faz? A hora que ele sai do jogo, já tem 10 putas esperando ele fora, tem 500 vagabundas lá, Maria Chuteira profissional, mas o cara não bate 30 falta. Ô, a gente separou... Pode falar essas coisas ao vivo ou não? Eu falo, hein, velho? Neto, a gente separou um gol seu, dá uma olhada aí. E que fique bem claro que não é nenhuma provocação, viu? Não é nenhuma provocação, viu, Zico? Porque a gente separou. Porque esse foi um dos gols mais bonitos da sua carreira, Neto. Na verdade, você quer que eu conte a verdade? Claro, eu quero que você conte a verdade. Eu chutei pro gol, gente. Isso aí não é gol de falta. Você batia... Mas a tua força não era uma força. Nossa, vou chutar para dentro do gol para acertar o gol. Ela era direcionada, ela tinha uma curva, ela tinha um objetivo. Você viu que eu te falei da curva? Por exemplo, foram 43 metros. Chega perto de mim nesse jogo aí, o Wilson Mano. Aí o Wilson Mano fala assim, mete a bola aqui pra mim. Eu falei, mano, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai, faz a sua, vai marcar lá, deixa que eu vou chutar pro gol. Olha quem tá no gol, Gilmar Rinaldi, cara. Quando eu cheguei no Rio, tem aquele jornal laranja que era esporte. O Rosa, né? É Jornal do Esporte. Jornal dos Esportes. Aí eu cheguei no... Aqui perto dos puteiros que tem aqui tem um monte ali, naquele hotel que eu concentrava, aquele Celso, acho que era o hotel que eu concentrava. Aquela delícia, Barbarella, aqueles lugares lá. Copacabana ali. Aí, rapaz, eu cheguei lá e não gostava de ler muito jornal, assim, porque os caras chegavam pau em mim aqui no Rio, né? Até hoje, diga-se de passagem. Aí o Gilmar Rinaldi falou assim, eu nunca tomei gol de falta dele. Falei, rapaz, eu vou chutar de todo lugar pra fazer gol nesse braço de alligator. Porque o Gilmar Rinaldi foi uma invenção no gol, né? Aí eu falei, peguei, bati. Aí saiu essa foto, falei, vou bater 3 vezes. Se você prestar atenção na curva que a bola faz, ela só faz 2 curvas. Que ela faz a curva da saída e da descida, porque foi o jeito que eu peguei na bola. Mas falar que eu fui colocar a bola lá, você pode ver que a hora que a bola cai, ó, ela já deita, ó. Ela já deita, 43 metros. Ela foi feliz demais. Pegou muito bem. Você pegou bem na bola. Mas uma vez, nós estávamos jogando Flamengo e Atlético. Aí o Coutinho pediu, ó, quando o Nelinho for bater a falta, você fica nos 9 metros lá, na distância, mas fica reto para ele não deixar ele ir reto para a bola. Aí eu, Nelinho, meu parceiro de seleção, de América antigo lá e tal, moleque, brincava com ele nos treinos do América lá. Aí eu virei pro Nelinho, o Coutinho mandou eu ficar aqui, porra. Ele falou, não tem problema não, pode ficar que eu vou vir de lado aqui, tá legal. Aí ele veio aqui de lado. E eu com a cara de bobo ali, né, tendo que cumprir determinação. Aí o Nelinho veio de lado assim, pum, quando ele bateu, a bola saiu pra cá. E que eu vi o nosso goleiro Cantarelli vir pra cá, eu falei, não! A bola vai pra outro lugar! Fez assim, voltou, gol, caixa. Eu falei, não. A verdade, ninguém bateu igual o Nelinho no mundo. Igual o Nelinho, tem aqui. Porque sabe qual é a vantagem dele, Neto? Aquele pé, aquela chanca lá dentro. Pé de pato, ele fazia aquela batida que a bola fazia assim. A verdade, se a gente imaginar... Eu acho que o Nelinho ele tem que ser separado dos especialistas. Eu acho que ele é o concurso. O Nelinho. Impressionante a fazer. Né? As pessoas não sabem que o Getúlio foi um grande batedor de faltas do São Paulo. O famoso elevador, né? O famoso elevador. Ele batia de frente. Ele batia com essas bolas de hoje. Com essas bolas de hoje, você poderia fazer... Na nossa época, a gente tinha que dar curva na bola. Isso. Essa era a diferença. E a dificuldade, quando batia, tinha que bater mesmo na curva, para dar curva para ela fazer. Curva, velho. Hoje você não precisa meter tanto. Não. Às vezes você batendo de frente, você vê o Cristiano Ronaldo, ele só bate assim, ó, pum, a bola faz isso aqui, ó. Exatamente. Cara... Porque ele não precisa dar curva na bola. Não precisa dar curva na bola. A bola já faz a curva. E o goleiro...
E isso que o Zico falou é de quem sabe, porque se você pega uma bola, né, Riva? E, pô, quantos gols... Vamos lá, vou dar o exemplo do Rivelino na Copa do Mundo, que ele chega e desce a pancada. A bola vai reto. Ele não dá... A batida dele foi reta, mas o goleiro, qualquer um que foi lá, não tem como pegar. É muito rápido, porque a velocidade é muito da rápido bola. a velocidade da bola. Porque ele podia ter batido assim por cima e virando o pé, que é a especialidade do Zico, né? Se você virar... E nessa época você tinha que ter o adutor bem forte, porque doía muito o nosso adutor, né? Para quem não sabe o que é o adutor nosso aqui. Só que para dar curva na bola, cara, eu vou falar uma coisa para você tinha que treinar muito para dar curva na bola. Hoje, por exemplo, que eu faço alguns jogos assim, pô, eu vou jogar assim, eu pego essas bolas de hoje, pô, eu dou 8 curvas na bola. A bola vai assim, depois ela entra. O goleiro não sabe onde a bola vai. O capotão, para pegar a bola. O famoso Zé do efeito. Zé do efeito. Gente, vamos pro nosso toque de craque agora, porque é hora dos nossos craques opinarem sobre lances que a produção do programa separou. Vamos nessa. Lembrando que daqui a pouco o assunto é Vinícius Júnior. Hoje Flamengo e Real Madrid anunciaram oficialmente, né, um negócio aí envolvendo as duas partes e que o Vinícius Júnior vai ser jogador do Real Madrid a partir de julho de 2018. O assunto pra gente... 18 ou 19? Não, a partir de 2018 já é jogador do Real Madrid, mas aí vai ficar mais um ano emprestado ao Flamengo, né? Fica até 2019 emprestado ao Flamengo, né? Mas a partir de julho de 2018 já é jogador do Real Madrid. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, é hora do toque de craque. A nossa produção separou lances aqui, Neto. E aí... vocês, craques, vão opinar sobre o lance. A gente vai começar... Não compare os dois, que eu fico com vergonha. E a gente vai começar por um lance do jogo entre Coritiba e Santos, sábado na Vila Belmiro, que foi esse gol perdido pelo Ricardo Oliveira. Ô, Riva, eu vou começar por você. Por que esse lance não terminou em gol? Vladimir Hernandes foi quem deu um passe ali pro Ricardo Oliveira e ele perdeu esse gol. Olha que ele tem uma categoria para fazer gol. Pois é, ele não costuma perder esse tipo de gol não, né, Riva? Não sei quem estava entrando aqui, também ele podia ter a opção da... Era o Vladimir Hernandes, ele dá o passe e vira opção ali no meio. Eu falo para você por que ele perdeu o gol. Agora, ele fechou o olho, bateu em cima do goleiro, mas sem nexo nenhum. Ele podia ter parar a bola, pensar, driblar o goleiro, que ninguém... O Galo cobra muito, sabe? Ninguém dribla, pô. Dentro da área você para, né? Pô, pensa. Ninguém chega, né? Ele é capacitado, ele tem essa categoria para fazer o gol. Para mim, ele falou, vou chutar de qualquer jeito, mal posicionado e tudo. Ele pensou logo em fazer com a esquerda, então ele deixou a bola passar demais. A bola deu 1, 2, 3 kicks. No terceiro, o goleiro já estava em cima. Então é uma bola para ele se posicionar, entrar ali e já meter de direita. Tá? Aí deixou a bola correr do lado dele. Quando ele foi para a esquerda, o goleiro já estava em cima, já estava quase sem muito ângulo, né? Eu acho que a coisa mais importante assim, que eu aprendi com todos esses fenômenos que eu citei, e tem dois aqui, é o pé de apoio. Acho que quando o cara está com o pé de apoio à frente, ele não consegue fazer o gol. E eu presto muita atenção nisso. E aí... do que o Rivelino falou, ele está certo, do que o Zico falou, está mais correto ainda. E aí eu presto atenção no pé de apoio. O cara que bota o pé de apoio à frente da bola, a possibilidade dele errar é quase que 98%. E aí quando ele bota o pé de apoio na frente, que é o pé direito, ele de lado, ele quase cai. Ele quase fica de joelhos. E aí o goleirão, como o Zico disse, já vai interceptando, porque ele vai no terceiro kick da bola. Mas o pé de apoio na frente... a possibilidade de sair mascado e ela sair reta é enorme. Podia dar um tapa, podia dar um tapa. Se ele dá o corte no goleiro, o goleiro vai embora. Ele é direito, né? Ele é destro. Então podia já preparar o corpo para meter com a direita. Exatamente. Ou puxava como futsal. Puxa para cá e mete sozinho. A gente separou outro lance aí. Esse é do Kelvin, do Vasco, na vitória do Vasco em São Januário, a primeira aí do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o time misto do Bahia. Esse jogo foi domingo de manhã. Neto, vou começar por você. Por que o Kelvin perdeu esse gol, hein? Porque ele quis dominar a bola no peito. Se ele cabeceia a bola, quando a bola vem na trajetória da bola e acompanha o goleiro, ele mete no contrapé e faz o gol, ó, do outro lado, ó. Quando ele quis matar a bola no peito, aí todo mundo, ó, você vê, se ele cabeceia agora, ó, vai de encontro à bola,
de encontro, de testa, cabeceia a bola, mete no contrapé do goleiro. Qualquer dos dois cantos fica difícil para ele. Exatamente. Aí ele quis matar a bola, ele deixa o goleiro fechar o ângulo, não tem mais isso. Ó, se ele cabeceia, ó, cabeceou, vai de encontro. Enfeitou demais. Foi? Além de ele não ter ido de encontro, ele afasta. Quando ele afasta, dá tempo do goleiro sair e fecha. Aí Quando não a tem bola condições. quicou, ele podia ter botado para baixo, aqui nesse canto de cá. Ele bateu no alto mesmo. Entendeu? O goleiro ali ele abre domina o braço, né? Para baixo, bate para baixo, de cima para baixo. Corta a bola. Pô. Corta, exatamente. Ele bateu reto, olha lá. Ele bateu reto, a bola estourou no peito do goleiro. Corta a bola. E a bola até subiu um pouco. Subiu, né? Subiu o domínio dele. Se ele domina um pouco, a bola cai melhor para ele. Ele podia ter pensado em outra opção. Tem uma outra coisa, você tá com esses negócios aí de internet, essas coisas aí, né? Se você pegar qual foi o último gol do Kelvin, vou falar uma coisa pra você. Você pode fazer festa, bolo. Não tá acostumado a ficar na cara do gol. O cara que não tá né? acostumado a ficar na cara do gol, meu, o cara treme, velho. Aí complica mesmo, hein? Pode ver aí. Eu acho que o último gol dele até faz uns 8 anos, eu acho. O gol fica pequeno. Fica muito pequenininho. O cara tem medo de fazer o gol. Tem um outro lance aqui que a nossa produção separou, que foi no jogo do Atlético Mineiro com o Fluminense, no Independência, domingo também pelo Campeonato Brasileiro. Foi esse lance aí do Michael Suel, ó. Ele recebe... E aí, Zico? Vou começar com você agora, hein? Ele tava quis tão chutar. fácil que ele errou? Não tava fácil, não. Quando os caras juntaram, ele quis tocar rápido, não pegou bem na bola. E a bola tá muito junta. Muito atrás dele também. Você vê que ele ficou sempre... Aí que eu concordo com você, o pé de apoio, sem pé de apoio, sem nada. Você pode olha como é que tá. Tá todo torto. Olha, se der, olha, ele tá com a perna esquerda errado. Tudo. Ele tá todo desequilibrado. Ele já não é fazedor de gols. Ele já tem 2 caras em cima dele. O que você tem que fazer aí? É fácil a gente falar aqui, mas se ele dá um tapa na bola de chapa... De chapa é o mais preciso, É o mais preciso. Mas ele tá sem posição nenhuma. Olha, ele tá todo torto. Você vê que a bola... Cabeça baixa, cabeça baixa, não olha o gol, não sabe onde tá e usa a força. E a bola, se ele domina na frente... Ele ficava numa posição melhor para bater. A bola ficou entre as pernas dele sem posição nenhuma. Isso aí nenhuma. é tipo daquele que fala, vou chutar no gol, quer acertar o gol. Só que dentro da área eu aprendi uma coisa que, principalmente com o Zico, né? Dentro da área, se você não respirar, você tem... Respira. Se ele respira ou se ele pensa... Porque como ele não é craque, e não vai ser nunca craque, né? Qualquer outro jogador que tivesse possibilidade de fazer esse gol, o que faria? Ou meter de chapa, que é o mais simples, certo? É o mais simples, claro. Ou se ele mete de 3 dedos, devagarzinho, 3 dedos assim, ó, ele faria o gol. Mas ele não vai fazer gol nunca assim, porque o cara não pensa na frente do gol. E outro grande problema é o domínio. Um jogador que já domina bem essa bola, já sabe que vai dominar bem, vai dar um tapa. Ele já sabe antes. Mas o cara que não está acostumado, quando ele vê o adversário chegar, ele já vai chutando. Ele chutou, vou me livrar da bola para acertar o gol. Entendeu? Se você vê os gols do Messi, por exemplo, tem muitos gols do Messi que a bola nem vai na rede. É até chato de ver. A bola não vai na rede. Porque ele já sabe antes, cara. Esse último aí que ele sai driblando todo mundo, vai de pé direito, bate devagarinho, cruzado. Parece que é muito fácil, mas não é. E aquilo lá não é videogame. Aquilo é jogo. É jogo mesmo. As pessoas não sabem disso. A gente tem um lance aqui também do jogo do São Paulo ontem contra o Avaí. O Marquinhos do Avaí teve essa oportunidade aí, ó. Mas mandou por cima do gol, né? Mas aí eu vou dar um desconto pro Marquinhos, sabe por quê? Porque o Marquinhos já tá com uma idade avançada, ele é um dos... Se não for o maior ídolo do Avaí... É o maior ídolo do Avaí. Esse manda no time lá. E a verdade, ele chega todo torto, ele tenta bater forte. E não é uma função que ele está acostumado. Eu acho o melhor seria rolar pro outro cara. O goleiro cair na frente, o zagueiro. Rola pro cara aqui, ó. Olha lá, rola pra esse daqui, ó. Tá ele sem até ninguém, pede, tá né? sem goleiro. Ele até pede tá agora, em pé, exatamente. Ou então, Galo, ali ele dá um tapinha por cima dos dois também. E usou porque ele bate bem com na essa bola. experiência que ele tem, que o Neto falou, já era pra pensar nisso. Não dá esse chutão, né? E outra coisa, todas as vezes, se vocês... Eu gosto muito disso. Eu vejo muito isso e vi muito isso. Todas as vezes que eu dei chute forte para fazer o gol dentro da área, eu não fiz o gol porque a bola foi no meio do gol. Goleiro, Leão, não deixa chutar. Raul, não deixa chutar.
Ronaldo, não deixa chutar. Veloso, não deixa chutar. E quando a gente chutava forte neles, é o que eles mais gostavam. Quando você tira do goleiro, é onde... Gol. Isso era com Você quebra o goleiro. Goleiro, quando grita, É gol. Porque é verdade, eu chutar forte não tem direção. Não tem direção. Você não consegue dar direção no chute forte. A gente tem mais um lance aqui que a galera entrou lá no Facebook do Esporte Interativo e votou. É esse lance aí da Série C do Campeonato Brasileiro. William Schuster, do Fortaleza. Jogo contra o Botafogo da Paraíba, ó. E aí, é mérito do goleiro? Ou o atacante deu uma vacilada aí, hein, Zico? É mérito do goleiro, mas dentro daquilo que a gente está falando aqui. Tira. Quer dizer, entrou dentro da área, ele deu uma pancada. Quer dizer, não tirou do goleiro, ele chuta praticamente em cima do goleiro. Não sei se ele estava com a visão boa, que está chegando um do lado e outro do outro. Não tá tão, então não teve muito tempo. Então ele só bateu. Eu aprendi uma coisa do futebol com todos eles, que toda vez que você entra dentro da área, que você vai chutar, se você não chutar cruzado, você tem que chutar na costura. Eu aprendi isso com o N. Andrade, que me ensinou muita coisa. Aprendi com o meu irmão Antunes. Com Antunes. Se você não chutar cruzado quando você entra dentro da área, na costura, que a costura é ali. Se ele chuta cruzado, não tem erro. O máximo que o goleiro pode tirar é com o pé lá. Com o pé, mas como o goleiro, você vê que ele vai no alto, se ele chuta cruzado, o goleiro nem vai na bola. O único problema que tem ali, que eu concordo com ela, é a chegada do não menino nem que do dá o outro. carrinho. Esse aqui, ó. Os Esse que dois dá dão o carrinho, né? Dá um carrinho, exatamente. Agora, se ele dá o corte, então mata os dois. Nossa, Aí sim. até o goleiro cai. Até goleiro. Aí que tá lá. Você vê se ele ameaça também, pensa. E a bola foi no meio do gol. E foi. Aí também, mas olha, apesar de tudo. Um belo passe. O goleiro também foi Também feliz. foi bem, Trocou de mão, você vê que ele Ele de mão trocada. trocada. Por isso até que eu perguntei se era mérito do goleiro ali. O goleiro também nessa vacilada. situação foi O mérito goleiro também do ficou no ângulo que os zagueiros dele fecharam, então ele ficou no ângulo vendo a bola. Ele olha só a bola. Ele olha só a bola, exatamente. Daqui a pouquinho tem bolão dos craques e tem também o de 0 a 10. Esse foi o toque de craque aqui no Noite dos Craques. Tainá Espinosa. Muito bem, nós estamos de volta com o Noite dos Craques. Não, aqui, ó, o que acontece no intervalo deveria ir pro ar também. Não pode. Estamos de volta com o Noite dos Craques. O assunto agora é Vinícius Júnior e a saída do jogador aí para o Real Madrid da Espanha. O Zé Ricardo hoje foi questionado sobre isso na entrevista coletiva no Flamengo. Vamos acompanhar o que ele falou sobre o garoto Vinícius Júnior. Ele ultrapassava a categoria dele, ele fazia uma adaptação muito rápida e jogava de forma muito tranquila. E está sendo assim com a gente também. Um garoto muito jovem, mas também muito tranquilo. Eu fico me imaginando com 16 anos acontecer comigo o que está acontecendo com ele. Realmente é bastante difícil. E eu vejo ele com os pés muito no chão, isso é muito bom, mas isso é fruto de um trabalho junto com a sua família, com as pessoas que representam e principalmente com os profissionais que aqui estão no Flamengo. Muito bem, tá aí o Zé Ricardo falando sobre o Vinícius Júnior. Agora é oficial, né, Zico? Vai para o Real Madrid, 45 milhões de euros na cotação de hoje, 160 e alguma coisa, milhões de reais. Não tem como segurar, né? Realmente é um jogador que tem tudo para ter um grande futuro. O Zé falou que ele é um garoto bem pé no chão. Você conhece ele? Conheço de ver ele jogar. Isso que o Zé falou, eu acompanhei muito ele na categoria sub-15, ele com 14, sendo o grande destaque da categoria, e quando é sub-15 aí fica mais fácil ainda, sub-17 ele com 16 se torna destaque e se mostrou em condições já de estar no profissional. O único problema é que o Flamengo, né, sabendo que o cara tá vendido, perde um pouco aquela coisa, esse cara não é meu, sabe? Eu não sei como vai se portar isso, não é fácil você jogar por um time sabendo que você é de outro, tá? Então, mesmo sendo jovem, né, tomara que isso não afete nada no rendimento dele, porque é uma transação badalada no mundo inteiro, né? Então, acaba se tornando a maior. Nem o Neymar, que hoje é o grande nome do futebol brasileiro, que saiu, mas já saiu com o título da
Todos. Brasileiro, Libertadores, tudo. brasileiro, tudo. Paulista. Entendeu? Então o Lucas, que foi outro que saiu também por um valor ainda maior, mas já com títulos importantes. Tem, em cima disso, só dar o Gabriel Jesus. Agora foi o último nosso campeão brasileiro. Campeão olímpico, entendeu? brasileiro. Então eu acho que é diferente dele, né? Há uma expectativa. Então, um lançamento dele no time do Flamengo agora gera essa expectativa. O cara com esse valor, pô, tem que chegar lá e arrebentar. E não é por aí, não é todo mundo que consegue isso. Tanto esses 3 que foram citados aqui foram aos poucos, né, ganhando e ficaram valorizados. Ele não, ele já foi valorizado sem jogar. Vai fazer um gol, né? Então, agora, Vale tudo isso, Riva? Então, eu acho que ele está pagando vale. Eu acho que é um moleque diferenciado. Realmente ele é diferenciado. Quer dizer, até eu estava falando aqui em off aqui, ele parece ter um pouco Denner, o antigo Denner, rapidinho. Pensa Liso, né? Driblador, Liso, né? Pra show. Agora, concordo, apesar que ele tá tranquilo, lógico. Agora, quero saber o contrato dele. Já fez contrato de 5 anos, 6 anos? Porque ele vai ficar aqui 1 ano ou 2 anos, mas ele deve ter contrato com o Real Madrid, não com o Flamengo, teoricamente. Não é isso? Eu acho que ele fica até julho do ano que vem no jogador do Flamengo. Claro, hoje o moleque, se você for analisar, ele tem que estar tranquilo, porque a vida dele também já está encaminhada em termos financeiros. Agora, é só jogar o futebol dele aqui, concordo com o Galo. Como é que vai ficar a situação dele? Se a torcida falar, pô, esse moleque hoje, se não render o que a torcedora espera, a cobrança dele, pô, também não é, ele está pouco ligando com o Flamengo, ele não é jogador do Flamengo. Isso aí tem que trabalhar bem esse lado. Eu tenho um pensamento assim, quando você tem uma joia como essa, né, e você consegue... e aí a gente sabe todos os problemas que o Eduardo Bandeira passou durante as 2 gestões no Flamengo, que foram mais de 561 ações trabalhistas, e que ele formou um grupo forte, né? Ele fez com que o Flamengo voltasse a ser o Flamengo economicamente falando, porque o Flamengo é o Flamengo, né? E aí você tem um jogador como esse. Se eu fosse dirigente, o que eu faria se eu fosse presidente do clube? É o seguinte, primeira coisa que você vai fazer, você vai aprender a falar espanhol, meu irmão. Eu vou contratar um professor para você, todas as concentrações, você vai aprender a falar espanhol, você vai saber o que é o Real Madrid, você vai saber o que é realmente o país, como que é o país, porque você sabe preparar ele, né? Preparar. De que forma? Você saber o que é Barcelona e os catalões, saber aonde você vai jogar. Não é como o Zico foi na Udinese e arrebentou num time pequeno que se transformou num artilheiro como ele, como Amoroso, como o Rivelino, que é campeão do mundo. Ele é um menino Vinícius que todo mundo está falando. Outra coisa, um menino como esse, ele não pode ser exposto, como ele está sendo, tanto pelo Real Madrid como pelo Flamengo, para o que acontece no país nosso hoje. Um menino como esse, ele não tem estrutura social, né? Para que ele saber quanto custa, quanto que é 160 milhões de reais. O que ele pode comprar, o que ele não pode comprar, quem são as pessoas que vão estar hoje do lado até que dele. ele está ouvindo falar tanto, né? Exato. Porque toda hora aí é 160, 200, 1 bilhão. Porque esse dinheiro é um dinheiro limpo. É um dinheiro que o Flamengo acreditou nele. E está certo o Flamengo em vendê-lo. Mas esse menino ele tem que ser preparado não para jogar futebol. E se eu sou o técnico do Flamengo, jamais eu colocaria para ser o titular do time. Eu o colocaria para fazer a musculação, para fazer a repetição, para conversar com o Zico, para conversar com o Moser, que está lá, com o Rodrigo Caetano, para conversar com as pessoas que saibam em relação ao que acontece no Real Madrid, porque o artilheiro da Copa do Mundo 2014, o colombiano James Rodrigues, foi para lá e não jogou nada. Tanto é que o Asensio hoje é muito melhor que ele. Então esse menino tem que ser preparado não para jogar bola. Esse menino tem que ser preparado como ele vai suportar o Real Madrid. Porque para jogar no Real Madrid é a mesma coisa que jogar no Flamengo. Aí a gente tem que saber se ele vai ter essa capacidade, porque o menino de 16 anos é diferente do menino de 19. O menino de 15... Ele não tem experiência nenhuma, zero. A experiência dela. E a diferença é a bola. A bola é outra. Quando ele tiver 19 anos, não pensa que vai ser a bola que ele jogou no Sub-15, Sub-16. Quando ele tiver com 19 anos, ele vai jogar contra os caras da Champions, ele vai jogar com os caras, com os zagueiros que vão chegar a bota. Até mesmo aqui no brasileiro já muda, né? Então ele tem que ser preparado como pessoa.
né? Ser preparado, saber, chegar lá, não escutar o cara falar o negócio em espanhol e não saber o que é. Ele tem que chegar lá, dar entrevista falando espanhol, sabendo o que é o Real Madrid, sabendo que o Di Stéfano foi um monstro, que o Puskás foi um monstro, que o Cristiano Ronaldo foi um monstro, sabe? Sabendo que o Pepe brasileiro... Do Flamengo teve um que é um dos maiores ídolos lá, que é o Evaristo. Que né? é o Evaristo Macedo, que foi um monstro sagrado que deveria ser chamado para conversar com esse menino. O Zico, ele ficar um mês na casa do Zico. Ó, aqui, meu irmão, eu sou o Zico. Fala Flamengo, lembra o Zico. Quem é o Vinícius? Ninguém, mas ele custa 160 milhões. Só que aí você precisa fazer com que esse menino não se queime. Aqui já. No Rio. Porque vai ter, vai ter de gente do lado dele que vai querer vender carro mais barato, que vai ter Maria Chuteira do lado, que vai ter um monte de coisa. E outra coisa, ele é só uma criança. E quem que nunca errou como criança aqui entre nós? E vocês que estão aí? Agora errar com 160 milhões, que delícia. Ô, Zico, o Flamengo eliminado da Taça Libertadores da América, focar agora, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. A vida segue, cara. Competição é competição. Página virada. Página virada, não tem outra alternativa. Eu acho que né, o Flamengo foi uma pena, porque o Flamengo dos 6 jogos jogou 5,5 bem. Meio tempo que ele não jogou, que ele abdicou de jogar, abdicou da vitória, ele foi eliminado. Então, fica sempre um exemplo, fica sempre uma lição, né, para as próximas. O Flamengo tem brasileiro, tem Sul-Americana, tudo isso, Copa do Brasil, tudo dá vaga aí para Libertadores novamente. Então, você tem que estar sempre tentando para quem quer o objetivo final, né? Muita gente classificou como fiasco. Você entendeu assim também? Não, de maneira nenhuma. Não achei nenhum fiasco, não. Achei que o Flamengo deixou a classificação quando empatou lá com a Universidade Católica, quando perdeu lá. Ali não pode perder ponto para aquele time. Aquele time é muito fraco, muito fraco. Então, ali foi a diferença. Você perder para o mais fraco, aquele ponto fez falta. Se o Flamengo ganha aquele ponto, estava classificado. Diego voltando, Conca está quase pronto para estrear. Como é que vai ficar esse meio-campo do Flamengo? Tem que estar, se eles dois estiverem zerados, bem... daqui a pouquinho eles estarão. Mas talvez não agora, mas daqui a pouquinho eles vão estar. E aí, como é que fica esse meio-campo do Flamengo? O Conca não joga há quanto tempo? Desde agosto do ano passado. Desde agosto. Ritmo de jogo, reflexo, apurado, receio, qualquer coisa, entendeu? Então, é uma série de situações. Sabe? Quem teve problema no joelho é que sabe disso. Né? Então, leva um certo tempo. Você, às vezes, volta a jogar, mas... descontraído, relaxado, às vezes leva um pouco mais. O do Diego é de menor gravidade, então pode ser que o Diego já entre logo num bom ritmo. Então podem jogar junto tranquilamente, sem nenhum problema. Craque junto, o exemplo de 70 aí tem que vir na mente mesmo, porque todo mundo se dispôs a jogar mesmo fora de posição e abdicou de várias coisas, um para o outro, né? Claro. Pro Negão. Eu acho que o Diego é mais fácil a volta dele. O Conca vai demorar, não é pouco tempo, eu acho que muito tempo. Ritmo de jogo, a bola, o contato, eu acho que vai sofrer. Mas o Diego, eu acredito que já deve voltar mais. Seria bom, seria excelente para o Flamengo, claro. Se o Conca voltar o mais rápido possível, os dois juntos, pode fazer a diferença. Eu enxergo assim, vou na parte tática dos dois. São dois jogadores que não são de confronto, certo? Eles não são de confronto, né? São dois articuladores, né? O Conca do lado esquerdo e o Diego, que é um cara que veio para o Flamengo e é um profissional dedicadíssimo. Se você tem esses dois jogadores que não são de confronto e que fazem poucos gols para a camisa 10, fazem muito poucos gols, né? Se você não tiver um meio-campo que dê um suporte para que os dois possam fazer a articulação do lado esquerdo, a articulação do lado direito, fazer as jogadas invertidas, e eles não terem a obrigação muito de vir, vai demorar muito tempo para que os dois jogarem. Para eles jogarem juntos, o Zé Ricardo tem que abdicar do esquema que ele é o preferido dele. Se ele não abdicar, não dá para jogar. Se ele não abdicar, complica, porque não dá. O Zé sempre joga com dois caras pelos cantos, dois no meio e dois caras voltando ali para marcar os laterais. Então, se ele quiser o Conca, nenhum dos dois joga por esses lados marcando lateral.
E quando ele for jogar contra o Grêmio, por exemplo, ele não vai jogar com os dois. Quando ele for jogar com o Atlético, ele não vai jogar contra os dois. Quando ele for jogar com o Corinthians, ele não vai jogar com os dois. Porque não dá para jogar com os dois. E aí, só se ele abdicar da filosofia do trabalho dele. E você, meu ver, é botar os dois com o Guerreiro lá e fazer uma linha de 3 atrás dos dois. Senão não dá. Pelo menos com 2 volantes de marcação. Exatamente. Fixos, dando essa liberdade. Os 3 de trás, eles marcarem nos lados. Lógico. Eles marcarem dos lados. E os outros 3 lá na frente, livre. 3, pra todo mundo. No Guerreiro. O Real Madrid não joga com 3 lá na frente? Joga. Com o Benzema, o BBC, o Barcelona não joga com 3 lá na frente? A Juve não joga com 3 lá na frente? Né? Então, cara, os grandes times que atacam, que fazem gols, o Bayern não joga, o Bayern joga às vezes com Robin, 4, 5. Lewandowski, Entendeu? Então, cara, não... Você tem que mudar a filosofia. Tem que mudar a filosofia, exatamente. Amanhã tem a grande decisão da Copa do Nordeste aqui na tela dos canais de Esporte Interativo. Vamos conhecer o campeão do maior regional do Brasil a partir das 8 da noite, abertura da nossa transmissão para Bahia e Esporte. Vamos dar um pulo em Salvador então para falar com o Vitor Sérgio Rodrigues, que é o titular do programa e que não está aqui porque está lá para amanhã trabalhar ao lado do André Renner. Você falou que ele já perdeu lugar depois de hoje. Você falou para nós no intervalo que ele vai ficar na reserva. Não fala agora. isso. Um abraço lá. Você falou. Um abraço lá para ele e pro Carecone, né? Um abraço para ele. Vamos trazer o Vitor Sérgio para o nosso papo, então, para falar dessa decisão da Copa do Nordeste entre Bahia e Esporte. Alô, VSR! Boa noite, craques, Neto, Zico, Rivelino. Boa noite, Giovanni Martinello e todo o público acompanhando aí o Noite dos Craques. Chegou o grande dia, decisão da Copa do Nordeste nesta quarta-feira. Bahia e Esporte estão parando a capital baiana, estão parando o Nordeste. E até, de certa forma, repercussão nacional com essa cobertura aqui do Esporte Interativo para a decisão desse regional que está parando o Brasil, está cada vez mais ganhando espaço e merecidamente, porque é um torneio organizado, é um torneio valorizado e amanhã a gente vai saber quem vai levar a melhor. A gente tem um Bahia que chega num momento melhor, que vai decidir aqui na Fonte Nova, onde é muito forte, onde só perdeu um jogo e empatou um jogo, além disso 11 vitórias, ou seja, muito forte jogando aqui, não levou o gol dentro da Copa do Nordeste, jogando na Fonte Nova, e se isso se repetir, o Bahia é campeão, porque empatou em 1-1 na Ilha do Retiro. Então a gente tem um Bahia favorito por esses fatores, por decidir aqui na Fonte Nova. Além do mais, chega aqui com os reforços de jogadores que não puderam atuar na Ilha do Retiro. Volta o Edson, volante, que muito bom na bola aérea, volta o Armeiro, lateral esquerdo, e volta o Regis, melhor jogador, artilheiro da competição até aqui. Do outro lado, a gente tem um Esporte que aí, pelo meu comentário inicial, você vai falar, pô, então o Esporte está no mato. A questão do Esporte nessa Copa do Nordeste é que ele se superou sempre que precisou. Perdeu nas quartas de final para o Campinense, foi garantir a classificação no jogo de volta, fazendo 3-1 e ganhando nos pênaltis. Perdeu no jogo de ida para o Santa Cruz e ganhou a classificação no Arruda, no campo do inimigo. Então o time do Esporte, embora muito desgastado por estar jogando 5 competições ao mesmo tempo, sabe o que é se superar e vem para cá, para a Fonte Nova, com novidade, deve vir com 3 zagueiros no esquema 3-5-2, diferente, para competir e tentar dar mais uma volta por cima. Esse é o cenário da Copa do Nordeste e, ao contrário das competições do primeiro semestre, que quase sempre com o estádio vazio, a gente vai ter essa Fonte Nova aqui lotada, mais de 42 mil ingressos vendidos, devemos ter aqui no total 45 mil pessoas para essa grande final e que a gente só vai ver em todo o Brasil. O único canal com a honra de levar isso para todo o Brasil é o Esporte Interativo. Valeu, Vitor. Lembrando que não há mais ingressos à venda. Pô. Todos esgotados sempre aí para a Arena Fonte Nova. Os caras estão vendendo, os cambistas estão lá também. Mas é que aí você vai correr o risco, né? Se você for comprar do cambista, você corre o risco, né, o Neto? R$1.000 lá, o cara é hora do bolão dos craques. Um oferecimento da Sportbet. Vamos lá então para o bolão dos craques. Oferecimento da Sportbet.
Começando com o resultado da semana passada. Vamos dar uma olhada. No Rivelino, né? Bolão do Rivelino, já ganhou. De novo, né? Ele ganhou os 2 primeiros, os 3 primeiros. Mas alguém tinha que ganhar, né? Tá. Aí, resultados, palpites do Zico aí, cravou Palmeiras e Internacional, hein, Zico? Pela Copa do Brasil, oitavas da Copa do Brasil. Vamos lá, palpites do Riva aí. Na tela, cravou Botafogo e Atlético Nacional, Riva. O Riva sempre crava rapaz. Vamos lá, Paulo César Carpegiani, o nosso convidado aí da semana passada, ó. São Lourenço. Cravou São Lourenço. Campeão do mundo. Cravou a vitória do São Lourenço pra cima do Flamengo. Conhece o Flamengo ou não? Ô, se conhece. E os palpites aí do Vitor Sérgio Rodrigues. Vitor Sérgio não cravou não, né? Não. Vamos lá, palpites da galera aí na semana passada, ó. Galera também não cravou nada aí, não. Muito bem, o nosso ranking tá aí, ó. Riva, 71, Vitor Sérgio, 56, Zico, 55, a galera com 63, o Riva tá ali. Vou cair pra segunda divisão. Tá segurando a lanterna, Decidi na última, hein? Ranking dos nossos convidados, ó. Falcão do Futsal e Mauro Galvão com 7 pontos. Vampeta Ricardinho com 6 pontos. Gerson Canhotinha de Ouro e Paulo Nunes com 5 pontos. Esse é o ranking dos nossos convidados. E ali, ó, Leão e Washington 4, Carpegiani foi para 4 pontos também, Evair, Paulo Roberto Falcão com 3, Raí com 2 pontos. Aí o nosso ranking dos convidados. Deco fez 2 pontos, velho. Gilberto Silva 2 pontos e o Luxemburgo, fechou, tá ali na lanterna com apenas 1 pontinho. Precisa estudar, né? Dá uma paradinha, né? Tem que estudar um pouquinho, mas ele sabe muito. Vamos para os palpites da semana aí na tela, então, palpites para essa semana aí, ó. Começamos com a decisão da Copa do Nordeste. O Vitor já mandou o palpite dele ali para vitória, para Bahia e Sport. 2-0 para o Bahia. E aí, Zico, qual é o seu palpite para Bahia e Sport amanhã na Arena Fonte Nova, hein? 2-1 Bahia. 2-1 Bahia. Riva, o seu palpite aí para a final da Copa do Nordeste? 1-0 Bahia. 1-0 Bahia. Neto, seu palpite? 1-0 Sport. 1-0 Sport, palpite do Neto aí. A galera votou Bahia 2, Sport 0 para a decisão da Copa do Nordeste. Próximo jogo, Palmeiras e Atlético Tucumã Libertadores. Vitor Sérgio apostou em Palmeiras 3-1 para cima do Atlético Tucumã. Neto, vou começar por você agora. 6-0. 6-0 Palmeiras no Atlético Tucumã. Riva. Esse time é ruim pra caramba, Riva. Vai por mim. Vai de 5-1 que você vai ganhar. Você vai ficar líder. 4-0 Palmeiras. 4-0 Palmeiras. Eu já fui guloso. E aí, Zico? 5-0 Palmeiras. 5-0 Palmeiras. Todo mundo chutando alto. E o Vou pelo Neto, Neto. Palpite da galera, Palmeiras 3, Atlético Tucumã 0. Mas lá no Tucumã não foi, o Palmeiras também deu um saco lá ou não? Não, na verdade, esse time já perdeu de 6. Esse time, na verdade, o Atlético Tucumã, 5, vai ser 5 ou 6. Grêmio e Zamora. O Vitor Sérgio votou 2-0 pro Grêmio. De onde que é o Zamora? De onde que é o Zamora? E agora? Só pra saber. Venezuela. É. Vamos lá, ô Zico, começa com você agora. Começar, dou pro Riva começar? Riva, você. 3-0. 3-0 pra Grêmio? que eu fui mandado dar o... Pra quê? Eu só fiz o que você pediu. 3-0, Zico. 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio. Pô, apertadinho, né? Só. E aí, Neto? 4-1, até porque para aguentar o Chaves, que já foi, graças a Deus, aguentar Maduro, você tem que torcer pro Grêmio, que até pé nós iremos, 4-1. 4-1 pro Grêmio, a galera votou Grêmio 3, Zamora 0. Vamos pro Botafogo, Estudiantes e Botafogo, jogo da quinta-feira pela Taça Libertadores. Vitor votou em vitória do Estudiantes, 2-0 para cima do Botafogo. Neto? 0-0. 0-0? Zico? 3-0 Estudiantes. 3-0 Estudiantes, Botafogo e aí, Riva? deve ir com o time reserva que já tá classificado, hein? Então eu vou 2-0 Estudiantes. 2-0 Estudiantes. Muito bem, palpite do Riva aí, 2-0 Estudiantes. Vasco e Fluminense. E aí? Vitor Sérgio tá votando Fluminense 2-1. Jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, clássico aí. Jogo no sábado, né? Neto? Pra mim, 3-1 Fluminense.
3-1 Fluminense, Zico. 1-1. 1-1. Riva. Boa. 2-0 Fluminense. Vai tomar gol. 2-0 Fluminense? Muito bem. Palpite de Roberto Rivelino para Vasco e Fluminense. Esse foi o Bolão dos Craques, um oferecimento da Sporting Bet. O Noite dos Craques está afiado para falar de seleção brasileira. Tite deixou Neymar de fora dos amistosos contra a Austrália e Argentina, mas promoveu a volta de Davi Luiz. O que as nossas feras acham disso? Vocês vão saber já já aqui no Noite dos Craques. Polêmico, autêntico, bocudo. Inveja é o mau hálito da alma. Diz a lenda que você deu um pontapé na bunda dele. Dei sim. Então eu falei pro Ricardo Teixeira, se o senhor tivesse assistido o programa domingo, passado, retrasado, eu quero o Filipão. A pergunta que eu fiz pro Dunga, você tá indo pra Copa sem banco e os moleques do Santos jogam mais do que 80% nessa turma. Eu tava falando do Neymar e do Ganso. Do Ganso. E o Ganso tava jogando mais que o Neymar. E eu peguei e falei, esse Neto é bom. Me chegou a informação que ele tava mal. E ele pegou e começou a me pedir, falou, pelo amor de Deus, pelo menos uma vez por mês eu tenho que aparecer aí pra ganhar 2 contos, porque ele tava numa situação complicada. Nós estamos de volta com o Noite dos Craques aqui nos canais de Esporte Interativo e de imediato nós vamos pro de 0 a 10. Vou explicar para o nosso convidado aqui. Eu assisto. Pro Neto. Então tá. Quer dizer, não são com todos os convidados que vêm aqui sempre, mas você assiste para do Zico e por causa Boa. do Rio. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro de 0 a 10. Você deve saber que não pode repetir nota, né, Neto? Eu vou começar por esse gol aí do Bruno Silva, ó. Jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta no Newton Santos. E vou começar pelo nosso convidado. Que nota o Bruno Silva merece por esse gol aí, hein, Neto? Mesmo se fosse um gol feio contra a Ponte, era nota 10. Um time que tem 117 anos não tem um título, cara. O que os caras conseguem num título? Brincadeira, nota 10 pra ele. Nota 10? O quê? É verde lá em Campinas. O coração falando mais alto. Lógico, Ô, Riva, e aí? Que nota merece o Bruno Silva, hein? Vou dar 8. Vai dar 8? Bem, dominou bem, bateu bem. Belo chute ali, né? Zico, que nota merece o Bruno? Vai dar 8. Vai dar um 8 ali também? Vai dar 8, é. Muito bem, ficou bem na média aí o Bruno Silva, hein? Passou de 9. Passou de 9 na média aí. Eu tenho, Vamos lá. apesar de eu ter lá em casa o Guarani. Pois é, eu sei que você tem lá, eu sei que você tem. Mas não tem nada contra a Ponte, não. Vamos lá, tem mais um lance aí. Lance do Jean, goleiro do Bahia. Defesa Essa aí. foi demais. Nesse lance, ó. Defesa espetacular, hein? Ele é muito melhor que o pai, né? Você sabe que ele é filho do Jean, que foi goleiro. Né? O Jean, que foi goleiro do Guarani, do próprio Bahia. Esse moleque é um goleiraço, canhoto ainda. Essa é nota 9. Nota 9 pela defesa? De reflexo. Zico, e aí? Eu dou 10. Dá 10 para essa defesa? Eu dou 10. Muito difícil, rápido. Muito. E você vendo por trás, você vê parecido com uma que aquele Noia fez, com aqui, cara, Manuel Neuer. muito. E você vê que tem a impressão que dá, Galo, parece que ele estava esperando até do outro lado. Você vê que a mão dele, de repente, ele... o reflexo foi demais, dele. foi Que demais. nota, Riva? 10. 10 também? Beleza. Muito Vou bem. gastar meu 10. Eu vou sempre falando do meu treinador de goleiro, que está lá no Catar, o Banana, que ele não fala de reflexo, ele fala de tempo de reação. Tempo de reação, exatamente. A jogada do gol do Corinthians no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A jogada toda aí, ó. A troca de passes e a finalização do Jô ali, ó. Riva, que nota merece essa jogada, esse gol do Jô, hein? É difícil você ver, né? Bela movimentação, uma saída. Essa etapa do Jadson também. Muito melhor do que a da passe do Marquinhos. Mas que tapa perfeita. Ele projeta a bola. E o gol? E a nota? Eu vou dar, eu não dei 9, né? Vou dar 9. Vou dar 9 porque realmente bela jogada.
o toque do Jadson, ele projeta a bola, não é um passe. Quando o cara projeta isso, coisa que o Zico fez muito bem, o Riva, ele projeta. Deu e foi, ele projeta lá. E aí o que recebeu a bola, o Marquinhos Gabriel vai e mete na diagonal e faz o gol. Aí nota 10, não tem. 10 você já deu 10. Você pode dar um 9,5. 9,5, então. Você não pode repetir o 10. 9,5 pela jogada. Não, Giovanni. É 8, 9, 7, 8, 9 A produção está abrindo uma exceção, olha ali, ó. A produção abriu uma exceção com o Neto aí. Ei, meu Deus, você veio aqui e mudou a reta. Que nota, Zico? Vai lá. Eu dou 9. 9? É. Muito bem, 9 então, pro gol do Jô. Vamos lá. Agora tem uma aqui que eu vou começar pelo Riva até. Vamos dar uma olhada aí no lance do Otero aí, ó. Vem bomba. Do Galo, ó. Vou começar por um especialista no assunto, né? Na verdade, tem que chamar o Moacir Portela, né? O Moacir tem que falar. Não, mas ele tentou, mas não deu rapidinho, né? Vai lá. Foi rápido, deu bem, mas é porque eu só posso dar 7, né? 7. Não é isso? Acabou minhas notas. Mas legal, fiquei contente dele tentar, deu legal, olha lá. Mas aí, Zico? apesar que o Beck não caiu muito, Eu não. dou 5. 5. Pela jogada que o Beck também tirou, né? Claro, o Beck foi bem. Ele conseguiu pela metade. E aí, Neto? Primeiro, você nunca pode dar elástico quando você está perto da linha de fundo. É complicado. Ponto. Tem que ser ao contrário. Tem que ir pra dentro, pra dentro. Ponto. Quando você dá um elástico para a linha de fundo, ainda você tem um zagueiro, mostra que você merece uma nota bem baixa da média, né? Qual que é a média? Qual é? 7. 5. 7. 7 a média. Então, 7. Você vai dar 7? O meu 7 foi. Podia realmente, não, eu concordo, mas foi só porque ele tentou dar lá pelo elástico. 7. Vamos. Agora tem um lance, tem o vídeo da galera, que a galera manda vídeo pra cá também, o Neto. Não é vídeo pornô, não. Não. E o Matheus de Ubá, Minas Gerais, mandou esse aí, ó. Meteu uma canhotinha. E ele foi esperto, porque ele jogou no lado mais baixo da barreira ali. Neto, eu vou começar por você, porque afinal de contas, canhoto e cobrou a falta, fez gol de falta. Na verdade, o Matheus merece que nota. Agora você pode repetir nota. Então, na verdade, o primeiro homem da barreira sempre é o menor, certo? E aí você pode ver que o menorzinho vai fazer ali. Aí ele vai, ó. Você vê que ele chuta em cima do menorzinho. O goleiro não vê a bola. E você vê que interessante, né? O menorzinho sobe, Ele sobe pra tentar. Se o cara tivesse colocado o maior ali, não sairia o gol, ponto. Mas pro moleque como esse, que bate bem na bola e faz um gol de falta, é nota 10. Nota 10. Riva, você? Não, 10. 10 também? Lindo. Zico, 10, ele pula, claro. ele coitadinho, pula o gol da barreira. Ele percebeu, né? Ele percebeu que a bola ele pula, velho. Muito bem, esse foi o nosso de 0 a 10 no Noite dos Craques. Até Vamos falar de seleção brasileira, a gente tem mais uns minutinhos de programa. Neto, você sentiu falta de alguém aí na relação que o Tite divulgou para os amistosos contra a Argentina e Austrália? Você acha que alguém tinha que ter entrado nessa lista? Acho que a injustiça do Tite, que ele sempre fala que as pessoas merecem, né, por merecimento tem que estar para a seleção brasileira, não é possível que esse país aqui ainda, ou que o Tite, ou qualquer outro treinador, não convoque o Fábio do Cruzeiro, que tem mais de 500 jogos com a camisa do Cruzeiro, todos os títulos que você imaginar, os últimos 3 campeonatos brasileiros ele ganhou 2, certo? Se machucou agora e voltou muito bem com a camisa do Cruzeiro. E o Cássio, pô, você não pode ter um goleiro reserva como titular da seleção brasileira, mesmo jogando na Roma, que por sinal a Roma hoje... O que representa a Roma sem o Totti, que está parando, que já parou? Não pode ser o goleiro da seleção brasileira. A gente pode perder uma Copa do Mundo por essa insistência do Tite em relação ao Alisson. O Cássio e o Fábio deveriam ser convocados, como o Fernando Praz também. Acho uma injustiça isso. Só isso. O Tyson eu não quero nem falar, porque se eu falar o que eu penso... Você sentiu falta de alguém, Zico? Eu não senti não. Acho que talvez possa até concordar com o Neto em relação ao Fábio, principalmente. Eu acho que em termos de goleiro também, eu vejo um goleiro lá que está lá na Europa, não sei se foi convocado ou não, que é o Diego Alves. Foi convocado. Diego Alves, o Everton e Ederson, um menino de 21 anos que é de Osasco, que é o goleiro. Então, eu como não vi a convocação, então eu li algumas entrevistas que ele tirou alguns,
porque no caso mais específico do Neymar, que ele disse que... Marcelo, Daniel Alves, eles vão dar uma descansada. Eles vão dar uma descansada. O do Neymar, eu vi ele falando, conversou com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique queria tirar ele, mas um jogador lá se machucou e ele usou o Neymar. O Neymar tá muito desgastado, porque jogou muito esse ano, então ele preferiu isso. Eu acho que uma coisa importante no caso do Neymar é a questão de que quem vai jogar é a seleção brasileira. Então, ele desmistifica essa coisa de que, quando vai a seleção, tem que ir completo, tem que levar fulano. Não, o treinador leva quem ele quiser, ele está levando a seleção brasileira. Então, não tem obrigação de convocar ninguém, ele é que tem obrigação. A CBF não tem que fazer contrato exigindo esse ou aquele, não, é o Brasil que vai. Então, o Brasil tem que ter essa... Então, eu acho que isso foi importante, ele não levar numa hora dessa o seu principal jogador. Eu também, goleiro, apesar que goleiro o leque está muito aberto, eu vejo. Também concordo com você, com o Fábio, somente o Fábio. Nossa, baita do goleirão. Justiça. Mas um jogador que eu achava que até poderia fez quando foi convocado foi bem, foi o Dudu do Palmeiras. Então, mas é um jogador que seria interessante, porque da última convocação que veio, ele jogou. E jogou muito bem, eu até esperava o Dudu. Mas o que ele falou agora, o que nós falamos, o Davi Luiz, eu não sei, que é muito marcado lá atrás, do 7-1, né? Fez um belo campeonato, foi campeão. Parece que hoje, a gente vê o Davi Luiz hoje, a preocupação com ele hoje não é mais aquele jogador que ele rouba, toca, tá mais simples, mais humilde. É zagueiro, né? Tá sendo um zagueiro. Mas ele tá sendo um zagueiro... É bom que se veja bem, está sendo um zagueiro jogando numa linha de 3 zagueiros. Certo. É diferente jogar, é diferente. Então agora na seleção vai jogar. Dar o bote, meu irmão. Então tem esse lado. Eu não chamaria. Eu, particularmente, chamaria. Eu acho que nós estamos bem servidos lá atrás. Eu acho que o Germerson ganha a posição dele no treino. O nome que mais te incomoda é o do Tyson, Neto? Sabe por que me incomoda do Tyson? Quem você chamaria para o lugar? Sabe por que me incomoda do Tyson? Porque você imagina o Tyson ganhando, fazendo um gol na final da Copa do Mundo? Não. Pô, então se você tem o Gabriel Jesus, se você tem Neymar, se você tem o Fred, que é um cara injustiçado por esse país aqui, por muita gente, que quando o 7-1 se responsabilizou muito o Fred, ele ficou 30 dias, voltou, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Fred é um dos artilheiros do Brasil nesse momento. Bom, você levar o Tyson é desprestigiar um Dudu que há 2 anos joga muito no Palmeiras. Isso não é justo. Agora, também vem aquilo que o Zico falou. Aí o treinador tem que convocar aquele que ele acha que tem que ser. E aí eu até entendo isso. Depois que fizeram com o Everton Ribeiro, né? E com aquele que foi lá para... que também era do Cruzeiro, que foi lá para a China. Eu esqueci. Ricardo Goulart, que os 2 melhores 2 anos seguidos do Campeonato Brasileiro. Os caras não estão na seleção. Agora, interessante também a chegada do Juliano. Então, parece que o Juliano também está... Joga no Zenit, da Rússia. Bom, enfim, é homem... A gente percebe, são jogadores que ele conhece. Gosta do esquema. Que ele gosta do esquema tático. Dele. Ele faz aquilo que o Tite gosta que tem que fazer. E de uma certa forma, a gente não pode contestar o Tite. Não, hoje não. Mas pode perder a Copa do Mundo por causa de goleiro. Goleiro, bracinho curto, é só no videogame, velho. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso Noite dos Craques de hoje e eu queria te fazer uma última pergunta, já que o assunto é a seleção brasileira, Neto. Quero saber se você se sente injustiçado de não ter sido convocado para a Copa de 90, pela bola que você estava jogando. Não sei se você guarda essa mágoa, assim, não? A verdade, eu tenho só mágoa só de ter que pagar várias pensões, assim, para não ser preso, mas eu não tenho mágoa nenhuma do Lazzaroni, não tenho nada contra ele. Eu só acho que naquele momento, o Romário, para as pessoas que não lembram disso, tinha machucado o tornozelo e tinha sido operado. Ele não tinha condições de jogar tanto porque ele jogou um jogo e não jogou mais. O Tita, que foi um dos grandes jogadores do futebol do Flamengo e também fora do país e na Alemanha, ele foi convocado, legal, mas o Bismarck não era para ir. Porque o Bismarck só tinha 17 anos, depois foi rei no Japão, como o Zico sabe muito bem. O Bismarck não poderia ter deixado não só eu de fora, ele tinha que ter levado o Veloso como goleiro, ele tinha que ter me levado e o João Paulo que estava no Bari. Porque o João Paulo no Bari, ele foi considerado o melhor estrangeiro jogando lá.
E aí o Lazzaroni, como era treinador do Vasco e também foi já negociado já com a Fiorentina, porque ele já estava certo com a Fiorentina, que por sinal foi muito melhor não ter ido, porque depois de tanto tempo você me faz a pergunta como todo mundo me faz. Então foi muito melhor ter ficado aqui e aí, né, não ter sido convocado. Mas eu não tenho mágoa de ninguém. A verdade é minha mágoa, só é não poder ajudar as pessoas quando eu deixo de ajudar, entendeu? O resto tá tudo certo. É só futebol, gente. Eu tenho mágoa de um país como esse que a gente vê bilhões de reais sumindo. Isso eu tenho mágoa, assim, às vezes. Mas de futebol, é só futebol. Não tem mágoa mais, não. Já passou isso aí. Craque Neto, que prazer tê-lo com a gente aqui no Noite dos Craques. Sempre muito bem-vindo, agradecendo a Rede Bandeirantes, né, velho, por ter me liberado aqui para você estar aqui com a gente essa noite. Noite do Gênio. Os dois foram comentaristas do Luciano do Vale e eu também. Nós três. Graças ao Luciano do Vale que esteja sempre sentiu frio ou não? Não, na verdade, como a Manu vai surfar, né? Tem que deixar bem gelado aqui. Fiquei com frio, com medo dos dois, rapaz. Ficar perto do Zico do River não é mole, não. Não é. Você acha que eu não sei? Aqui, ó, toda vez que eu tô aqui com eles. Riva, brigadão. Até semana que vem, né? Vamos no Barbarão agora, né? Que prazer. Que prazer tê-lo aqui. Bom, até a próxima. Noite dos Craques está terminando aqui. Terça da próxima semana a gente está de volta. No ar, a partir de agora, a segunda edição do Caderno de Esportes, com destaque para a goleada do Santos. Santos goleou na Libertadores, as entrevistas coletivas aí, tudo você vai curtir no Caderno de Esportes, segunda edição, que está começando agora.